a solidariedade que a gente tanto escuta falar depois, as primeiras regras de solidariedade que a gente teve na vida foi quando nós, movidos por todos os egoísmos que nos condicionam, na condição de indivíduo, sua mãe aos poucos foi dizendo: minha filha, você tem que dividir esse brinquedinho com seu irmão. Foi a primeira divisão que você foi convidada a fazer. Porque movido pelo seu egoísmo, que é natural, é normativo, você não pode pedir para uma criança que ela seja generosa. Enquanto ela não tiver entendimento, generosidade é uma construção que passa o tempo todo pelo entendimento racional. Piaget já disse bem quando é que começa a idade da razão. A psicologia da educação nos ajuda a entender que para você fazer uma matemática, um exercício de matemática, você tem que estar biologicamente maduro para a equação matemática. Então não adianta você pedir a um recém-nascido que espere sua mãe, que ela está tomando banho, ela está muito cansada, que daqui a pouco ela venha amamentá-la. Ele vai honrar enquanto ele puder. Quando foi que você foi solidário a primeira vez? Na vida? Não sei. Mas foi quando você foi capaz de compreender o significado de dividir o que você tinha. O mundo não era só meu, mas eu cresci achando que era só meu. A mãe era só minha, o pai era só meu, a casa era só minha. Todos os meus egoísmos me condicionavam. E não é porque eu não queria não ser assim, é porque eu só sabia ser assim. Mas aí nós temos as interferências dos que nos amam. Por isso é tão importante a gente ter um lar, que é diferente de ter uma casa. O grande empobrecimento social é que a maioria das pessoas tem uma casa e um aglomerado de pessoas que vivem ali dentro. A gente precisa de um lar, porque o lar é o sentimento que lhe ocorre cada vez que você adentra as paredes. Lar é o sentimento que lhe proporciona segurança, exercício de autenticidade. Quando você entra dentro de um espaço em que as pessoas lhe permitem ser quem você é. É isso que nos educa. Quando a gente tem um lar, que é uma composição de pessoas que se amam. Casualmente podem ter o mesmo sangue, mas não é garantia. Ter o mesmo sangue não é garantia de ter um lar. A garantia de ter um lar é ter um amor pelo outro, que é o sentimento que mais nos aproxima do sagrado. Quando eu amo, as minhas misérias não participam. Quando eu estou movido pela minha capacidade de amar, o meu ódio não entra em cena. Quando eu sou movido pela minha capacidade de amar, pela minha gratuidade, pela minha generosidade, as minhas mesquinharias ficam adormecidas. Porque se elas estiverem no comando, não é amor. Eu posso até parecer ser amor, mas no fundo eu estou movido pelos meus interesses, aquilo que me interessa em você. Não, quando eu estou movido pelo essencialmente amor, eu só quero que você se eduque, como eu também preciso ser educado. E um dia, depois da regra de dividir o que você tinha, você passou pela regra mais difícil de ser aprendida, que é a solidariedade existencial. Que não significa você doar o que você tem somente, mas é doar quem você é. Às vezes, minha gente, as nossas relações se esvaziam é porque a gente faz questão de dar ao outro a matéria. E às vezes a gente acha que pagando o conforto da nossa casa, pagando o conforto da nossa família, está tudo certo. Não. Às vezes é até melhor ter menos materialmente e sobrar mais tempo para dar quem a gente é. E dar quem a gente é muito difícil, porque exige tempo. Exige tempo. Exige olhar nos olhos, exige saber o outro de cor,
percebê-lo, entendê-lo. Entender é um verbo lindo. Significa entrar na tenda do outro que você quer entender. É sair da sua tenda e entrar na tenda com o outro, para sentir o que ele sente, pensar como ele pensa, sofrer como ele sofre, se alegrar como ele se alegra. Que às vezes a gente fala de solidariedade somente na tristeza. A solidariedade na tristeza é a mais fácil. A gente é capaz de sentir a tristeza até de um grande inimigo da gente. A gente fala, não, no fundo, a gente sofre com os que sofrem. Agora, a gente se alegrar com os que se alegram, meu Deus, como é difícil, como é exigente. E é sinal de evolução espiritual, quando você sente que a alegria do outro é sua também. Significa que você foi bem educado, que você passou pelo processo normativo de ser indivíduo, aquele que não se divide, mas chegou na hora certa e você aprendeu a ser pessoa, que é o caminho do indivíduo à pessoa. O tempo todo nós estamos fazendo essa travessia. Da mesma forma como o povo de Israel precisou sair do Egito e ir para a terra prometida. Pessoa é a terra prometida que nós precisamos conquistar todo dia. Para os gregos, o conceito de pessoa era muito raso. Era a máscara que se usava, que é um conceito muito ligado ao teatro. Então a pessoa é a máscara que ela usa. Os judeus não. Na filosofia judaica, o conceito de pessoa é muito mais fecundo. E nós a assumimos, nós cristãos, que temos nossas raízes judaicas. Pessoa é aquele que, se possuindo, se dá. Não sou pessoa somente quando me possuo, não sou pessoa somente quando me dou. O que me torna pessoa é o movimento. Eu me tenho, e aquilo que eu tenho de mim, eu posso dar a você. Primeira regra da vida: tome posse de quem você é. Seja seu dono. Tenha as rédeas de quem você é. Conheça-se. O autoconhecimento é aquilo que nós deveríamos perseguir a vida inteira. A pessoa é mais rica, não é à medida que ela tem mais dinheiro, é à medida que ela mais se conhece. Porque quanto mais eu me conheço, mais paciência eu tenho com aqueles que passam pela minha vida. Eu tenho pedido a Deus a graça de retirar a minha cara de espanto. A gente tem mania de ficar espantado com as coisas que a gente escuta, não tem? Ah, fulana de tal traiu o marido. Não é possível. Marilene fez isso. Desculpa se tem alguma Marilene aqui, não foi você. Foi um nome aleatório que me veio na cabeça. A gente faz uma cara de assustado para distrair o outro de que nós também somos capazes de trair. Se a gente não trai, é porque a gente está na posse de quem a gente é e a gente está no controle da vida. Mas a minha natureza é tão vagabunda quanto aquilo que trai. Eu tenho tanta vagabundagem dentro de mim quanto os bandidos que eu condeno. Basta eu deixar a vida toda. Basta eu não cuidar. Então eu pedi a Deus: Senhor, eu quero ouvir os crimes mais graves e continuar como se eu estivesse vendo uma paisagem. Eu não quero a hipocrisia da cara de espanto. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu descubro os crimes que eu sou capaz de cometer se eu der vazão a eles. E autoconhecer-se é entrar dentro de um contexto de humildade lindo, que nos torna mais leves pelo mundo afora. A pessoa que se conhece, a pessoa que já conheceu as suas fraquezas, as suas possibilidades, ela é muito mais dona de si do que aquela que não sabe nada. Às vezes a gente tem medo, não sabe por que tem medo, nunca perguntou por que tem medo disso ou daquilo. Às vezes os nossos mortos morrem, nós não temos nem tempo de viver os nossos lutos.
Aí levamos aquelas coisas sem sentido, sem configuração, sem harmonia dentro de nós, tudo muito caótico. Não tivemos tempo de arrumar o que a vida fez, o que nos estragou, seja na relação com os nossos pais, com os nossos professores, com aqueles que não souberam nos amar nem nos respeitar. A gente leva tanta coisa quebrada dentro de nós, sem que a gente saiba o porquê. Aí depois, quando a coisa fica muito complicada, a gente paga uma terapia. E olha que eu sou a favor dela, não estou falando mal. Eu só acho que a gente chega à necessidade de pagar para que alguém nos escute, porque a gente perdeu a habilidade de fazer isso no dia a dia. Dificilmente a gente encontra pessoas que estão dispostas a doarem quem ela é para nós. O máximo que a gente faz, olha, você está precisando de uma terapia, eu vou pagar para você. A vida deveria ser um processo terapêutico. Eu acho que é assim que a gente deveria curar as nossas mazelas. Sentadas à mesa, tomando um bom vinho, conversando, falando de nós, não dos outros, menos celular na mão. Às vezes a gente vai ao restaurante, o casal está lá, um do lado, fotografa o ovo, fotografa a batata, e não registra o momento. Às vezes nem conversa. Né, dona Liseta? Na lareira é assim, né? Tem uma câmera escondida na lareira, sei todo dia o que dona Liseta faz. A vida é assim, minha gente, deveria ser terapêutica. O maior interessado em você é você, não pode ser o outro. E tem gente que fica até dependente do terapeuta, qualquer coisa liga para ele para saber o que faz. Pelo amor de Deus, você tem que ser especialista em você. Tem gente que nem sabe que tipo de cabelo que tem. Tem gente que não sabe nem o tipo de pele que tem, nunca teve a curiosidade de saber. Convive com ela há 50 anos e pergunta: que tipo de seu cabelo é? Ah, não sei. Tem que saber. Por que você tem medo disso ou daquilo? Por que você é agressivo do nada? Isso tem motivo. E quando você descobre o motivo deixa de te comandar. Porque quando eu sou comandado por um motivo que eu não conheço, eu sou vítima do motivo que eu não conheço. Mas a partir do momento que eu dou nome para ele, ele passa a ser comandado por mim. Que tem um eu aí, tem um eu que tem que mandar em tudo. E este Deus está intimamente conectado com Deus. Toda vez que você fala eu, você pode pôr Deus. Tanto é que o eu está dentro da palavra Deus. É assim que funciona. Quanto mais conectado você estiver com a sua verdade, quanto mais você se conhecer, muito mais você terá acesso ao sagrado que é. Seria lindo se desde criança a gente escutasse tudo isso. Mas nunca é tarde para a gente dizer, para a gente transformar a nossa vida num lar, para você cercar-se de pessoas que queiram o seu bem, para você ter relacionamentos em que você possa buscar não o que o outro tem, mas o que o outro é. Nunca é tarde para a gente voltar a ter amizades mais fecundas, a gente sair da superficialidade, a gente ter a oportunidade de terapeutizar quem somos e transformar tudo isso numa bonita história que depois a gente possa contar para os nossos netos. Do indivíduo à pessoa. Meu Deus, como seria bom se tudo isso acontecesse. Se todos nós tivéssemos isso. Essa música que eu acabei de cantar é um conjunto de frases que nos educam. Deixa eu ver, amor, as dores que não estão no machucado, mas que doem dentro de nós. Te levanta, deixa essa cama. Ah, se a gente não tivesse escutado isso, e se a gente não tivesse obedecido, não teríamos dado nada na vida.
Porque, como dizia Rui Barbosa, interrogado acerca de sua grande sabedoria, ele disse: a minha sabedoria é que o sol nunca me surpreendeu na cama. Eu busquei, eu quis. Se a gente não tivesse aqueles que nos arrancassem de nossas preguiças, não teríamos dado nada na vida. Filho, não chore. Aí que a gente chora mesmo. Não tem uma frase que nos autorize mais o contrário do que essa. Quando uma pessoa que nos ama olha nos olhos e fala: oh, meu filho, não chore. Aí sim, o choro está autorizado, porque nós precisamos chorar. Às vezes a gente não tem nem ocasião de choro. Por isso que eu digo que lá em Minas a melhor invenção dos últimos séculos são os velórios públicos. Você entra, dá uma chorada, vai embora, ninguém pergunta por que você chorou. Não quer nem saber quem é o defunto. Eu entro lá, dou uma chorada, não fico muito perto para não parecer íntimo. Ninguém vai falar assim para você: por que você está chorando? Porque às vezes dentro de casa você tem que ir para o banheiro chorar. Senão todo mundo acha que você tem que ter um motivo para chorar. E às vezes você não tem um motivo para dizer. Aconteceu alguma coisinha, porque o cordão da emoção funciona assim. O cordão da emoção é igual um novelo, que quando você desenrola, ele não para mais. Às vezes você se emocionou vendo uma cena da novela e chora igual um bezerro desmamado, e ninguém entende por quê. Mas não tem motivo para estar chorando tanto, eles falam. Sabe por quê? Em muitos momentos você precisava chorar e não chorou. Em muitos momentos você não teve tempo de chorar a sua dor. Então a gente precisa chorar, porque chorar também nos educa. Chorar nos dá a oportunidade de trazer para fora aquilo que está nos pesando, aquilo que está nos maltratando. São frases que nos educam. E eu desejo do fundo do meu coração que nunca falte para você a ocasião de educar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas atitudes. Nós estamos vivendo um período histórico muito estranho, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós estamos agressivos, nós estamos violentos, nós estamos perdendo características humanas, essencialmente humanas, que é a dialética. Tudo porque nós estamos excessivamente reativos. Nós somos estimulados para reagir o tempo todo e pouquíssimo estimulados para refletir. A vida humana fica muito mais bonita não quando reagimos, mas quando refletimos. Aí sim, depois que refletiu, reage. Precisamos ser reeducados num monte de coisa. A vida pós-moderna nos trouxe muitos prejuízos. E somente um lar pode nos salvar de tudo isso. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor para cada um. E assim, para todos nós. Chama-se amor próprio. É o primeiro amor que eu preciso viver. Que quem me dá para ter essa reserva são aqueles que me amam ao longo da vida, que vão me ajudando a fortalecer a minha personalidade, que vão me ajudando a entender que eu não sou um erro. Eu lamento tanto que algumas pessoas cresceram acreditando que elas eram um erro. Confundiram erros que nós cometemos em tornar-se um erro. Confunde errar
tornar-se um erro. Não, Deus não errou comigo. Eu é que erro de vez em quando. Mas Deus não errou comigo. E quando eu sou educado por pessoas que entendem isso, que o outro, totalmente outro, é alguém com características próprias que merece florescer, eu não tenho o direito de fazer o outro pensar que ele é um erro na vida. Não. Então esse amor, esse primeiro amor, funciona como uma reserva. Alguém me amou de um jeito certo e aí eu aprendi a me amar também. Por isso é tão difícil quando você coloca um filho no mundo, e é um desafio enorme. Talvez o maior desafio humano que nós podemos viver é você permitir que seu filho floresça diante de você. É entender que ele não é uma continuidade sua, que ele não tem a obrigação de fazer na sua vida, fazer realizar os sonhos que você gostaria de ter realizado na sua. Você deixar crescer e observar quais são as aptidões que ele tem. Ah, mas aqui em casa todo mundo é médico. Mas pode ser que ele não queira ser. Ame-o com a liberdade de, se ele não quiser ser médico, ele não ficar constrangido em olhar para você e falar: pai, admiro demais o senhor como médico, mas eu não quero ser médico, minha vida é outra, minha aptidão é outra. Quando a gente não impõe ao filho a continuidade do que a gente acha ser importante, quando a gente só propõe, e se por acaso a essência dele estiver de acordo, se coincidir o que você sonha para ele com aquilo que ele sonha para si, é lindo, mas às vezes não coincide, e é lindo também você ver o seu filho, sua filha crescerem de acordo com suas essências. Ali é reserva de amor sendo plantada. Às vezes a gente, na ânsia de evangelizar os nossos filhos, a gente acha que a gente evangeliza fazendo sermão na cabeça deles. A gente evangeliza vivendo bem perto deles. O evangelho que transforma a nossa vida não é o da obrigação, é o do valor que se estabelece quando nós descobrimos que a religião fez bem ao outro. Às vezes a minha mãe voltava irritadíssima da igreja, porque ninguém foi à missa. Ela voltava naquela hora: ninguém foi à missa. Aí a gente pensava: se é para ir voltar desse jeito, é melhor não. Não é? Às vezes a gente faz na ânsia de querer que o outro descubra o valor, a gente grita, a gente faz o contrário do que Jesus fez. Jesus não obrigou ninguém a nada, ele propôs: se quiser, venha comigo, aprenda comigo. Agora, quando os nossos filhos veem o fruto do evangelho em nós, ele mesmo vai dizer: a religião fez bem aos meus pais, são pessoas boas, honestas. Tudo o que o demônio nos oferece não é outra coisa senão uma prova concreta de falta de amor próprio. Tudo aquilo que é diabólico, isso vem do grego. Não pense na figura horrorosa, não. Diabolos é uma realidade humana que está entre nós. Diabolos é tudo aquilo que quebra a harmonia, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que divide, que dificulta o encontro. Está cheio de coisas diabólicas. Às vezes eu sou diabólico sem perceber que estou sendo, numa fofoca que faço, semeando uma intriga entre você e uma pessoa que eu sei que ama você, puxando o tapete do outro. Sou diabólico sem perceber, ou às vezes intencionalmente. Quando nós temos amor próprio, primeira coisa, não aceito o que é diabólico dentro de mim. A ciência já comprovou: ódio não faz bem a ninguém. Você nunca viu uma pessoa ficar melhor porque ela odeia. A ciência já comprovou: as pessoas que perdoam vivem melhor. Ah, mas você não sabe o que ele fez comigo. O pior não é o que ele fez com você, é o que você faz com você com aquilo que ele fez com você. Porque às vezes o outro não está nem lembrando mais do que ele falou para você, e você fica eternamente guardando aquilo. Eu me lembro uma vez, atendi um casalzinho de velhos, um
camarim, lá no Nordeste. Uma senhorinha toda laqueada. Eu tinha uma sensação que o diâmetro da cabeça dela era 2,5 metros, só de cabelo. Toda empinadinha. E o velhotinho dela, né? Toda amarradinha de arame, belezinha. E ela já entrou com aquela voz de mágoa. Que tem gente magoada que a voz fica a mágoa fica na voz, não foi? Eu falei, que belezinha vocês. Não. Meu marido, Fábio, me traiu há mais de 50 anos. Aí eu olhei para ele praticamente sem defesa, só fez assim. O que diz? Fazer o quê? Me trair mesmo. E aí ela continuou e falou assim, e a minha dificuldade é perdoar. Não, melhor, eu falei assim, e aí eu falei, mas qual que é a dificuldade da senhora? Só precisa perdoar. Não, a minha dificuldade não é perdoar. Perdoar eu até perdoo, mas eu me esqueço. Eu falei para ela, a senhora já imaginou se a senhora resolvesse dormir durante 50 anos com uma cabeça seca de boi? Aquele chifre espetando a senhora toda hora. Foi justamente o que a senhora escolheu fazer. Se a gente não esquece, depois que perdoa, se toda hora a gente arranca a casquinha da ferida, não houve perdão. Perdão é uma matemática que você faz. Aquilo que essa pessoa faz para mim de bom é infinitamente superior aos erros que ao longo da vida ela cometeu. Então, por favor, guarda essa pessoa do seu lado. Você não vai perder uma pessoa assim. Não pode. Perdão é um entendimento que você tem de que não vale perder aquela pessoa por causa de um erro que ela cometeu. Então, se perdoa, tem que fazer de tudo para esquecer. A gente esquece tanta coisa. Por que a gente não esquece o que é ruim na vida? Tem gente que viveu momentos maravilhosos, não lembra mais deles. Porque nós guardamos, nós não temos respeito por nós. É falta de amor próprio guardar mágoa. Uma coisa é você guardar o aprendizado, inclusive com a opção de escolher não querer mais aquela pessoa na sua vida. Isso também é cristão. Você não é obrigado a conviver com quem te faz mal. Até dentro de casa, às vezes a gente precisa colocar um limite. Olha, eu te amo, mas não te quero muito perto. Para o nosso bem. Não é verdade? Isso é filosófico. As regras da simpatia e da antipatia, a filosofia explica. Martin Buber, um grande filósofo, ele entendeu bem o que significa simpatia. Ele fala que toda vez que duas pessoas se encontram, nasce naturalmente uma terceira. É por ela que nós nos apaixonamos ou é ela que nós rejeitamos? Se você tem 5 filhos, você gera 5 pessoas diferentes com seus filhos. Por isso que com alguns é mais fácil. Amigos é isso. Com quem que a gente gruda na vida? Porque eu me apaixono pela terceira pessoa que eu formo quando eu estou com você. Aí eu quero casar, aí eu quero ser irmão, quero ser tudo. Porque aquela terceira pessoa que a gente faz é completamente diferente das outras que eu gero por mundo afora. As pessoas definitivas na nossa vida são aquelas cuja terceira pessoa nós geramos com elas é salutar e nos faz bem. Isso é amor próprio. Amor próprio interfere em todas as nossas escolhas, inclusive quem você quer na sua vida. Os casamentos por conveniência é uma das coisas mais absurdas que um ser humano pode fazer para si mesmo. Ah, mas ele me dá uma vida tão boa. Pois é, mas que custo caro tem essa vida boa? Porque nada pode ser pior do que você escolher ficar ao lado de uma pessoa só porque ela te dá uma vida boa. Vida boa é quando você olha para o outro que está diante de você e pensa, o meu sangue corre nas veias dessa pessoa. É igual quando você tem um filho.
Se você quiser escutar qual é o barulho da felicidade, felicidade tem barulho, você sabia? O dia que você quiser escutar o barulho da felicidade, escute o batimento da pessoa, o batimento cardíaco da pessoa que você ama. Escuta o coraçãozinho do seu filho batendo. Aquilo ali é o som da felicidade. Aí você descobre o que realmente é riqueza nessa vida. A gente precisa voltar a acreditar nisso, minha gente. Você precisa voltar a acreditar que Deus ama você quando você tem amor e respeito por você. Aí depois você sai de si e vai oferecer isso aos outros. Deus ama você exatamente como você é. Ele não muda de ideia, Ele não ama menos, não ama mais porque você fez isso, fez aquilo. Isso não modifica o que Ele sente por você, modifica como você sente-se diante dEle. Deus é inalterável. Deus não é um velho mal-humorado cujo amor fica dependendo do que a gente faz ou deixa de fazer. Se alguma coisa repercute, é dentro de nós, que a gente se sente incoerente. É igual quando você mente para alguém, você sabe que está mentindo. O maior enganado não é o outro, é você. Por isso, quando você se ama, você está dando provas concretas de que você acredita em Deus e que Ele protege você aí, na experiência de ser amado, na experiência de ter um profundo respeito por você. E às vezes a gente perde o respeito por nós e a gente deixa de se amar por causa dos erros que a gente cometeu. Por isso que a gente precisa dos que nos amam, para nos lembrar. Dizem que tem uma tribo indígena que quando um dos membros comete um crime, todos eles se juntam, colocam aquela pessoa no meio, mas não é para apedrejar, é para cantar a música que lembra quem ela é. Porque quando nasce uma criança naquela tribo, é composta uma música especialmente para aquela pessoa saber quem ela é. Então, quando se comete um erro, a gente faz um círculo, coloca a pessoa que cometeu o erro no meio e, sorrindo, cantamos a música para ela. A gente precisa dos que nos lembram quem nós somos. Portanto, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí agora. Diga assim: sua cara não ajuda. Diga para ela: sua cara não ajuda, seu passado lhe condena. Abre mares para que possas atravessar, e se preciso fosse a vida por ti. Tá bonito, Vitória, solta a sua voz. Meu só não é capaz de deixar de te amar. A música fala disso. Estar no meu lugar. Nas muitas possibilidades que o mundo nos dá, você descobrir qual é o seu lugar. Eu até tenho uma estrelinha aqui no chão, que é onde a luz vai ficar melhor. Até no palco eu tenho o meu lugar. Na vida, descobrir qual é o seu lugar é o primeiro ponto para você se realizar. Estar no seu lugar. Porque quando você está no seu lugar, quando você está na posse de quem você é, há muito mais disposição de enfrentar o que a vida vai oferecer. Quando eu não estou no meu lugar, eu sou uma vítima. Não que os outros me fizeram vítima, não. Eu fui acatando a condição de vítima. E quem tem que procurar o meu lugar no mundo não é o outro, sou eu. Quando eu tive depressão, e foi o momento mais difícil da minha vida, um dia eu descobri, a duras penas, que aquilo que eu mais precisava, por mais que eu estivesse acompanhado, não eram eles que deveriam me dar.
momentos em que você descobre que só você pode ser dado o remédio necessário. Por mais que o outro queira, esteja segurando em nossa mão, e é bom ter as pessoas do nosso lado, mas é você que se dá. Não espere que o outro te ame. Ame-se. E você vai ver como é mais fácil ser amado depois disso. Porque quando eu não me amo, eu sempre vou esperar que você me ame. E aquilo que você me ama nunca é o suficiente. Porque o meu primeiro amor eu não me dei. Sou aquele eterno carente que quer que você me ofereça o que eu deveria ter me oferecido. Coragem é a mesma coisa. Todos os dias eu me apresento diante de Deus e não tenho coragem de pedir a Ele nada. Para minha mãe eu peço. E sabe que foi uma bonita forma de resolver a morte dela? Tem um quadro enorme dela dentro do meu quarto. Toda hora que eu passo, Dona Ana, me abençoe hoje. Me dê luz, me dê discernimento. Para minha mãe eu peço toda hora. Porque eu sei que ela intercede por mim. Minha santinha do céu. Você já imaginou? Ninguém me amou igual minha mãe me amou. E ela está lá. Toda vez que você perde alguém, é seu intercessor lá. Eu acredito nisso. Então eu passo diante dela e falo, Dona Ana, pelo amor de Deus, me socorre. E ela sempre muito elegante me olhando. E às vezes eu escuto dela, não faça não sua parte para você beber, rapaz. Foi assim que eu te eduquei, foi assim que eu te ensinei, que a gente só tem o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que foi possível. E é assim que a gente vai ficando forte. A minha série preferida, Grey's Anatomy, é de alguém que também é preferida. Lembrem da postura do herói que a gente precisa ter de vez em quando. Há uma personagem, uma médica, que um dia ela ensinou aos colegas dela: toda vez que você precisar enfrentar uma situação difícil, faça a pose do super-herói durante 1 minuto. Fecha no seu quarto, joga os ombros para trás, que a gente está sempre assim, joga os ombros para trás, afaste ligeiramente as pernas umas das outras e inspire profundamente. Esta é uma postura de prontidão. Como dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente, a coragem. O que a vida quer da gente é ousadia. Perdi muito, tá certo? Tem gente que perdeu mais do que eu. A gente pensou que não ia sobreviver, nós estamos aqui. Quando a minha mãe morreu, eu pensei, eu nunca mais vou ser capaz de sorrir. Estou aqui. A gente sobrevive. Você sobreviveu a tantas catástrofes. Você sobreviveu a traições. Você sobreviveu a perdas. Você sobreviveu a tanta coisa. Você está aqui. Que venha o que vier. Eu quero estar aqui pronto para o que a vida me pedir para viver. Se a nossa religiosidade não se transforma em prontidão, nós precisamos rever a maneira como nós administramos a religiosidade que dizemos ser. Se a nossa religiosidade nos faz pensar que Deus nos dará tudo, não se esqueça, o primeiro milagre de Jesus, ele poderia muito bem transformar a água em vinho do nada. Não, ele pediu aos funcionários que trouxessem as talhas cheias de água. Ele poderia muito bem estalar nos dedos e o vinho se fazer. Não. Às vezes o nosso milagre não acontece é porque a gente não teve coragem de fazer o que deveria ter feito, para que depois pudesse Deus fazer a sua parte. O que a vida espera de você é coragem. Não se esqueça disso. E que você tudo pode
naquele que lhe fortalece. Que eu, nossa Senhora, não tem nenhum grama de muqueca nesse poço. Que eu, começou melhor. Que eu, pode ser melhor ainda. Que eu,